não podemos dizer que a situação em que nos encontramos, uma sociedade desigual, com toda a condição precária de vida, vulnerável, que isso é porque não tem educação, porque não se vai à escola. Não é. A gente já viu que quando as sociedades melhoram, as pesquisas têm mostrado, quando a sociedade melhora a sua condição de vida, melhora a educação. Aí sim, a educação é que é consequência de uma melhora social. Porque se pode manter os filhos na escola, a criança pode ficar na escola sem que a família tenha prejuízo disto, né? Porque senão, muitas famílias precisam retirar seus filhos da escola para ajudar no trabalho. Em determinada idade, tem que produzir algum tipo de renda na família, mesmo que seja pequena. A escola está carrancuda porque não tem dinheiro, não tem investimento. Então, o prédio é feio, a vulnerabilidade social faz com que ela fique com cara de prisão, então ela tem muita grade, ela tem perigos, né, que acontecem, as pessoas são assaltadas, a professora apanha, os professores, o banheiro, veja, eu me lembro numa pesquisa, vou te contar isso depois, você tira isso só para você entender. Quando o metrô foi construído, se fez uma pesquisa que a PUC participou, de como é que as pessoas em São Paulo iam receber o metrô. E descobriu-se que as pessoas não iam no metrô. Elas disseram assim, eu, embaixo da terra, não vou. Qual foi a saída que psicólogos e arquitetos deram para isso? Construir um lugar bonito. Claro, colorido, trens para sentar, com lugares para sentar, confortável, que a pessoa se sentisse respeitada. Né? Como foi que a Erundina conseguiu que as pessoas não pisassem nas gramas e matassem as plantas todas que tinham nos jardins públicos? Olhando, botando alguém para observar em que caminho essas pessoas iam. Porque elas atravessavam daqui para pegar o ônibus ali, tinham que fazer assim. E elas atravessavam por aqui em cima da grama. O que ela fez? Calçou aqui. Fez a calçada aqui. Como que se fez para diminuir a quebra dos orelhões? O orelhão tocar e se receber uma ligação. As pessoas pararam de quebrar os orelhões. Então, o metrô é considerado o transporte público com o menor índice como chama isso? De depredação. É considerado o menor índice. Por quê? Porque as pessoas se sentem respeitadas. Agora, você vai numa escola que tem grade, que é toda pichada, até eles podem achar, mas toda quebrada, toda estragada, que não tem banheiro, que os banheiros são tudo quebrado, que não tem porta nos banheiros, que a sala de aula, a carteira é toda quebrada, que a lousa não escreve. Tudo isso é desrespeito ao aluno e ao professor que trabalha ali. Né? Então, você precisa melhorar, precisa investir. A educação, ela precisa ampliar o seu investimento para poder sair do lugar, porque a gente tem dinheiro suficiente para manter a educação como ela está, mas ela está muito desqualificada, então precisa haver um investimento maior para que ela saia deste lugar. Os professores precisam ter formas de se qualificarem, precisam ter condição de trabalho melhor, precisam ganhar mais para não precisar trabalhar em tantas escolas. Tem gente que trabalha na prefeitura e no estado. Então é preciso, numa dessas e numa escola particular, dar aula particular em casa, o professor trabalha ininterruptamente. Então, tudo isso tem um prejuízo muito grande na escola. E ela ainda por cima está à mercê desse pensamento mais conservador, que diz que tem que ter só português e matemática, que o resto é complemento, que vai esvaziando a escola de temáticas interessantes. As escolas públicas na Copa, não foi na Copa agora, foi nas Olimpíadas, eu acho, proibiram as crianças de levarem o álbum para a escola. Não sei se agora na Copa algum professor teve a clareza, né, de que era importante acolher e fazer um trabalho junto com a professora de geografia, com a professora de história, né, a partir do álbum. Porque as crianças sentem assim que tudo que elas têm é proibido na escola. Toda a cultura dela tem que ficar do lado de fora da escola. E ela tem que entrar com uma mochila que carrega coisas que não é o que ela gosta. Importante. É preciso ter uma educação que respeite
as diferenças no estado. Não pode ter uma escola igual em São Paulo e no interior de São Paulo, onde se é basicamente rural, onde nós estamos sujeitos ao tempo da colheita, né? Você tem que dar férias para as crianças, já tem escolas que fazem isso, né? Que adaptam o seu período letivo ao ritmo e ao que aquela cidade exige. É claro que isso exige descentralização, autonomia, né? Que a escola possa ser algo interessante, que a escola possa ser atrativa. O Marinho tem usado essa palavra, a escola tem que se tornar mais atrativa para que não seja chato ir na escola. Ela diz assim, é um monólogo, foi feito há muitos anos atrás, anos 70, ela fala assim, vocês estão querendo saber da vida? Pois eu não vou falar para vocês, né? Vocês pensam que aqui vocês vão aprender a vida? Dona Margarida é um excelente retrato da escola sem partido, porque eles chamam de sem partido o que a Dona Margarida chamava de não ter a vida dentro da escola. Então, assim, não se discute futebol, não se discute sexualidade, não se discute namoro, não se discute homofobia, não se discute preconceito racial, não se discute, né? Não se discute nada que está aí, está posto para a juventude, é o que eles gostam, é o que eles conversam na hora do intervalo, é o que eles conversam quando eles saem, mas isso tudo está fora. Não se discute o programa, o filme que eles assistiram no cinema. Como assim? A escola não acolhe o cinema, a escola não acolhe a música. Como pode ser uma coisa dessa, né? Então, eu acho que a escola sem partido é uma escola sem vida, é uma escola sem sociedade. Na verdade, podia chamar, seria mais honesto se a gente falasse escola sem sociedade, escola sem vida, escola sem o cotidiano. É uma escola que afasta as crianças e os jovens daquilo que acontece na vida deles no cotidiano, né? Chamado de sem partido, porque até há uma coincidência desses professores com posições progressistas, e muitas vezes com partidos, muitas vezes com o Lula, né? Então, essa ponte é que eles não querem. Eles podiam ser mais honestos. A escola sem Lula, gente, pelo amor de Deus. Fazer que nem as televisões que não gostam do Lula, que quando você vai fazer uma coisa lá, não pode ter uma fotografia do Lula, não pode sair um chapéu vermelho, não pode ter alguém de barba. Eles preferem entrevistar uma pessoa tão carinha lisa do que alguém que pareça com Lula, né? A TV Futura fez isso por ordem da Fundação Roberto Marinho. O que é isso, escola sem partido? É uma discussão eminentemente política. Certo. Política de disputa social de um determinado projeto de cidadania, de sociedade, né? Nesse sentido que eu estou usando a política. A polícia não pode ser um agente do Estado que mata. Né? Em hipótese alguma, ela pode fazer isso. Ela não tem essa função, ela não tem esse direito, né? A sociedade não quer que ela faça isso. A outra questão é que você tem uma juventude, você sabe quando a gente trabalha em orientação profissional na periferia, zona de São Paulo, você pergunta para o jovem o que você quer ser quando crescer, ele te diz o chefe do tráfico. Ele te responde o chefe da boca, eu quero ser dono de uma boca. Por quê? Porque a pessoa que ele conhece, que é chefe, dono da boca, ele tem reconhecimento social. Então, o Gessé Souza tem um estudo interessante sobre drogas, sobre o crack, feito pelo Ministério da Saúde, que mostra que as pessoas não vão para o crack e adquirem uma condição de vida vulnerável. Elas adquirem uma condição de vida vulnerável e aí elas vão para o crack. Tanto que o projeto de Braços Abertos, que foi feito em São Paulo e que o Dória fez questão de retirar como uma das suas primeiras iniciativas, depois que ele pôs os carros para andarem a 90 por hora, ele tirou de Braços Abertos. Esse projeto é um projeto interessante, porque ele é um projeto de saúde, na área da saúde, que não começa pelo atendimento da saúde. Ele começa pela condição de vida. Então ele começou oferecendo, foi lá com os craqueiros e disse, alguém tem interesse numa
refeição, né? Deu refeição. Depois ele ofereceu a possibilidade de morar num hotel, né, o que eles chamavam de hotel, que eram casas, estavam abandonadas, estavam prédios, né? Ele ofereceu, aqueles topou, se não quer, não vem. Né? Depois ele ofereceu trabalhos internos ao hotel. Então quem sabe fazer o quê? Quem topa fazer o quê? Eu sei consertar eletricidade. Legal, então vamos lá, vamos começar. Quem 2 ajudantes começaram a oferecer trabalho, depois oferecendo trabalho externo. Depois que tudo isso estava consolidado, vamos chamar, tudo estava estabelecido, que as pessoas tinham confiança, aí sim eles entraram e disseram, alguém quer discutir o vício, o uso excessivo, né? E com isso, eles tiveram uma redução fantástica nos casos graves, né, de uso muito excessivo, abusivo. Tiveram a possibilidade de substituição, as pessoas substituíram crack por drogas que eram menos prejudiciais à saúde, e eles estavam a meio caminho disso tudo, né? Com um índice de solução para o problema dos craqueiros enorme. Era uma coisa fantástica o que se fazia neste projeto de Braços Abertos. Né? E o Dória entra para retomar o que o Alckmin vinha fazendo, né? Ele se somou ao governo do Estado para dizer isso aqui é problema de polícia. Quem é que aguenta viver sem dignidade? Quem é que aguenta viver condição de vida vulnerável? O Zé Moura da USP, José Moura Gonçalves Filho, faz um estudo sobre humilhação social. Né? E é muito interessante como as pessoas reivindicam, na sua condição humilhada socialmente, elas reivindicam dignidade, elas reivindicam partilhamento. Invisibilidade que a camada pobre tem. E a juventude, quando você pergunta para um jovem o que você quer ser quando você crescer, ele diz, um roqueiro famoso. Ele pensa sempre numa projeção. Ele quer que luzes batam nele, estrelas pisquem e caia coisa, né, fumaça saia do chão, porque ele não quer ser invisível. Ele diz assim, ninguém diz assim, eu quero ser um advogadozinho, eu quero ser um profissionalzinho assim, médio. Não, ele quer ser um grande médico, ele quer ser um grande inventor, um grande advogado. Lógico, ele se identifica com situações que são situações de reconhecimento social. Né? Não é porque o cara ganha muito, é porque o cara tem reconhecimento social. Que tem uma coisa que é o sucateamento das universidades públicas para privatizá-las. É projeto neoliberal, é projeto, né? Eles não escondem, o Alckmin não esconde que ele vai começar cobrando nas pós-graduações, que ele vai começar, né? Ele não esconde. Então eu acho que tem o projeto neoliberal que precisa sucatear a USP para ele poder vir com a solução dizendo assim, não, vamos agora entregar empresas, vamos entregar e nós vamos resolver isso aqui. O jogo, assim, todos os aposentados, professores e funcionários, não sei se funcionários, professores com certeza, aposentados da USP, acho que funcionários, eles constam na folha, no orçamento da USP. Então, a USP é deficitária, porque ela não dá conta, né? Ela paga os professores na ativa e os professores que já se aposentaram. E aí eles entendem que o que vai acontecer é que isso faz parte do sucateamento. Porque na hora que eles entrarem com as iniciativas privadas, eles vão ao mesmo tempo passar esses professores todos aposentados para a Previdência. Né? E aí o que vai acontecer? A USP é superavitária. Ela não tem... né? E aí viu como resolveu a privatização? Olha agora como a USP dá, olha, todo mundo tem dinheiro para fazer pesquisa, olha como foi superavitário. Então tem jogos assim acontecendo dentro dessas instituições, são jogos perversos do neoliberalismo. Nós temos que fazer a população entender que são dois grandes projetos. São dois grandes projetos. Né, que estão hoje representados pelo PT, pelo PCdoB, pelo PSOL, pelo PDT, né, e outro bloco que tem outro projeto, que está representado pelo PSDB, pelo PSDB, pelo MDB, né,
pelos outros partidos, o Novo, todos esses partidos, né? Quem mais que está lá? DEM, Republicano, Patriota. DEM, claro, DEM, PR, isso é Todos e Temer. É isso. Nós precisamos entender isso. É bom, a imagem do Boulos é muito boa, porque são 50 tons de um mesmo projeto, que ele resumiu no Temer. E o outro lado são alguns tons de Lula. Então, vamos entender isso e vamos escolher. Reverte uma coisa tão rapidamente, é preciso ir com calma. Mas o Lula mostrou que não precisa tanta calma, né? Os primeiros governos petistas foram mais, eu diria, mais bem-sucedidos, mais fortes, mais significativos politicamente, socialmente, do que os demais. Não dá para recuar na atenção básica. E a gente não tem isto, né? A gente tem uma atenção básica precarizada. O Dória, o Corujão, né? Maior engodo, né? O Corujão, maior engodo, né? Porque assim, eu vi o nosso Padilha respondendo, né? Num videozinho para o Dória, dizendo para ele assim, não, você está equivocado, o Corujão é um equívoco, porque você abre uma possibilidade de atendimento noturno, né, da madrugada, porque São Paulo não dorme, e que as pessoas, aí você tira os ônibus. Cadê o ônibus que vai levar a pessoa da periferia? O metrô fecha às 11 horas. Tanto que por isso teve muita falta, as pessoas não iam fazer os exames. Isso. Não tinha como ir. Não iam. Quando as pessoas não iam, ele cancelava. Tirava da fila. Abandonou. Tirou da fila e acabou a fila. Aí ele disse que acabou a fila. Acabou a fila coisa nenhuma. As pessoas não fizeram o atendimento, não tiveram a sua atenção, a sua necessidade atendida, né? Então... Quase um crime. É crime. É um absurdo o que fez o Dória com o Corujão, né? Então, isso que a gente precisa perceber, que o que a gente está chamando de crise na educação, o que a gente está chamando de crise na saúde, o que a gente está chamando de crise na habitação, nas universidades, tudo nós estamos chamando de crise, não é crise, é projeto. É projeto. E é projeto PSDB, né? Então é isso, nós temos que entender que pode se defender, pode se votar nesse projeto, desde que você entenda que isso é um projeto. E que projeto é esse? Né? E qual é o projeto que combate isso, e o que ele veio trazer. E a gente espera que a população perceba, porque ela tem condição de perceber, mesmo com a Rede Globo, mesmo com as cadeias da mídia na mão da elite, ela tem condição de perceber. Por quê? Porque ela experienciou Lula. Ela experienciou Lula. Ela sempre fala assim, gente, economia não tem segredo nenhum, uma coisa tão simplinha. Ela está baseada em 4 pilares. Você tem que produzir, você tem que se você precisa produzir, você precisa ter trabalhador produzindo. Como você precisa comprar, esse trabalhador precisa estar trabalhando para ele poder ter dinheiro para ele comprar. Né? Então ele vai, então, você tem que ter a condição, a infraestrutura. Ele fala, é isso que forma a economia. Então, se você puser ela para andar, você tem que pensar em tudo isso. Você tem que não adianta produzir, pensar em produzir, se você não tem quem compre na ponta. E quem compra na ponta é o trabalhador. Porque uma coisa é você acreditar que você tem que ativar uma grande indústria que está ali no interior de São Paulo, naquela região de Barueri. A outra coisa é como é que você vai ativar a economia dos recantos pequenos de São Paulo, onde você não tem grandes indústrias. Certo. Você tem que estar baseado na família, na empresa rural, da família, nas cooperativas, né? Então é preciso se pensar. Então acho que o Banco Paulista é bem interessante essa ideia. Possam movimentar São Paulo nesta direção. Então, uma das coisas, por exemplo, que o Marinho tem, que é bem interessante, é o Banco Paulista, né, de apoio, de financiamento. Porque uma coisa é você
acreditar que você tem que ativar uma grande indústria que está ali no interior de São Paulo, naquela região de Barueri. A outra coisa é como é que você vai ativar a economia dos recantos pequenos de São Paulo, onde você não tem grandes indústrias. Certo. Você tem que estar baseado na família, na empresa rural, da família, nas cooperativas, né? Então é preciso se pensar. Então acho que o Banco Paulista é bem interessante essa ideia. Você tem que investir na formação dos jovens considerando as condições do lugar onde ele está inserido. Né? Porque senão você tira, além de você não qualificar adequadamente, você ainda tira ele de lá. Tem a ver com a questão racial, que é uma questão que se toca muito pouco, nenhum candidato toca profundamente nessa questão, talvez nem a gente esteja tocando profundamente nessa questão, e por isso é preciso um cuidado. Mas o Marinho tem uma coisa interessante, que além da história afro, as escolas, a cultura afro, colocar a cultura afro, incentivar a cultura afro nas escolas, ele está colocando o fomento. Quando o fomento para pequenos negócios for algo que interessa ao Estado, que o Estado compra, e ele fomenta uma família afrodescendente, ele vai priorizar a compra da família afrodescendente. Né? Quer dizer, é uma questão, é a mesma coisa que ele está fazendo com reservar as vagas. 50% das vagas das universidades públicas estarão reservadas, né? Claro, é a proposta, estarão reservadas à meninada que vem da escola pública. Certo. Porque veja o que você faz com isso. Você põe a meninada na escola pública. Você põe a classe média na escola pública. Nós precisamos, de alguma forma, colocar em todas as oportunidades que a gente tem na mídia. Hoje é o 23º dia de greve de fome. As pessoas em condição estão lá lutando, mandaram recados dizendo: vocês toquem aí que nós estamos aqui. Mas a gente sabe o que significa uma greve de fome, né, de prejuízo orgânico, de risco de vida. E tem gente ali que vai levar até o fim, né? Tem gente ali que vai levar até o fim. Então, eu acho que eles estão com muitos cuidados, né? Mas é preciso dar visibilidade a isso, porque está muito invisibilizado. Não há interesse algum. Então, se você quiser colocar isso que eu estou te dizendo como algo que você, na minha fala final, né? Eu acho que nós estamos preocupados com o Brasil que vem usando recursos violentos. Eles fazem discurso do feminicídio, da violência contra os jovens, mas eles são esse grupo chefiado pelo PSDB, né? Os diversos tons de Temer, eles têm usado formas muito violentas de fazer política, disseminando ódio, né? E os grupos que eles financiam, como o Vem Pra Rua, né? Que acham bonitinho, né? Fazer política pela violência. Então, eles são violentos. E eu acho que a greve de fome dessa gente denuncia, joga na cara de todos nós que é preciso barrar tudo isso.